Fala galera do YouTube, Douglas da DTS Manutenções e Aprendizagem, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre parafuso torqueado, tá? E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Durante a desmontagem do motor estacionário, eu usei diversas vezes, enquanto estava desmontando ali, essa expressão de parafuso torqueado. E o que aconteceu? Eu recebi alguns e-mails de alguns amigos perguntando o que seria esse parafuso torqueado, tá? Se seria algum tipo de parafuso especial, o que significava isso daí. Então, para ficar mais claro, eu resolvi fazer um vídeo, tá? Isso vai tirar a dúvida dos nossos amigos aí e também serve de base para o nosso aprendizado. Tranquilo? Então eu estou aqui na bancada com um torquímetro, tá? Alguns parafusos e o cabeçote do nosso motor estacionário, tá? E depois eu vou ali para a tela do PC para explicar um pouco da teoria e aí fazer um vídeo bacana. Tranquilo? Se você gosta dos nossos vídeos, já peço que desde já deixe seu like aí pra gente. Se você não é inscrito, se inscreva e bora pro vídeo. Bom, então vamos trocar uma ideia aqui na bancada. Vou falar algumas coisas. Depois a gente termina com os slides ali no computador. Tá? Então quando eu digo parafuso torqueado, tá? Eu estou me referindo ao aperto do parafuso. Tá? Qual que é a função de um parafuso? Geralmente unir peças, tá? A gente tem ali duas peças separadas, com a utilização de um parafuso a gente faz a união desse conjunto e transforma o conjunto em uma peça só, tá? Então, parafuso torqueado quer dizer o seguinte, quer dizer que eu tenho um parafuso que está fazendo uma junção, tá? Ali entre duas peças, e o aperto desse parafuso ele foi feito de forma controlada, tá? De forma medida, não foi feito um aperto no olho ou só na chave manual, entendeu? Eu apliquei um aperto ali e esse aperto ele foi controlado. E esse tipo de aperto a gente faz utilizando essa ferramenta aqui, ó. Isso aqui, para quem não conhece, é um torquímetro, tá? Então, a função dela é justamente fazer com que a gente consiga apertar um parafuso e ao mesmo tempo controlar esse aperto, tá? Saber quanto de aperto eu estou dando nesse parafuso, tá? Aí existem algumas unidades de medida, tá? Para a gente executar esse aperto. Então o que acontece? Geralmente as mais usuais aí que a gente vê nos manuais de serviço, nos manuais técnicos, é o NM, que é o Newton metro, e o KGFM, tá? Que é quilograma força metro. Então funciona assim, 1 quilograma força metro é equivalente a 10 Nm, tá? É uma tabelinha de conversão aí. Mas aí depende do manual. Tem manual que especifica em Nm, Newton metro, e tem manual que especifica em quilograma força metro, tá? E tem manual que especifica das duas maneiras. Depois eu vou mostrar para vocês ali algumas tabelinhas que eu tenho, tá? E esse torquímetro aqui, ele é um torquímetro de estalo, tá? Conhecido como torquímetro de estalo. E como é que ele funciona? Funciona da seguinte maneira. Aqui, ó, na base dele, existe uma graduação, tá? Esse aqui, ó, ele vai de 2,8 kg até 20,7 kg. Então, o mecanismo dele, se eu não me engano, é uma mola que existe aqui dentro. E conforme a gente vai girando aqui, ó, existe uma escala graduada. Então eu escolho aqui, tá? Vamos supor, quero apertar um parafuso aí com 2,8 kg. Então eu alinho aqui as marcas, tá? E aqui na frente, na ponta dele, é uma chave comum, uma chave catraca, tá vendo? E aí, como é que ele funciona? Eu vou colocar aqui a boca, esse aqui é de meia polegada, e vou apertar o parafuso. Porém, hora que o parafuso chegar no aperto que eu especifiquei aqui na ferramenta, ele vai fazer um estalo, tá? Ele dá um estralo. Ou seja, naquele ponto ali, chegou no aperto que eu queria, tá? E aí dessa forma a gente consegue controlar o aperto. Existem outros modelos também, tá? Existe um torquímetro chamado torquímetro de vareta. O torquímetro de vareta é esse que eu estou mostrando para vocês na imagem aí, tá? E como é que ele funciona? A gente tem o cabo extensor com um encaixe lá na ponta, onde a gente coloca
a ferramenta, né? O bocal, a chave, e ele tem uma vareta que corre em cima desse cabo. E ali é um sistema de torção. Conforme a gente vai dando o aperto, existe uma escala graduada na parte de baixo, e a vareta ali ela vai indicando pra gente o valor do aperto que você está dando na peça. Não é tão preciso quanto o de estalo, tá? Mas também funciona para você ter uma base aí, ter um controle do aperto, tá? E fora esses dois, também existe o torquímetro digital, tá? Esse acho que é o mais top que tem e é bem caro. Onde não tem o que dizer, né? O aperto é esse que eu estou mostrando na imagem aí. E você acompanha o aperto num visor, tá? Ele é digital, existe todo um circuito eletrônico ali que mostra com precisão o aperto que a gente tá dando no parafuso. Beleza? Então, isso é o que faz o torquímetro, tá? Ele possibilita a gente executar esse aperto controlado. E por que isso é importante, tá? Agora vamos partir para outro assunto. O que acontece? Na teoria, teoricamente, se você pegar o manual de serviço de qualquer equipamento, a gente vai ter lá uma tabelinha de torque, tá? Torque de todos os parafusos do equipamento. Ou seja, teoricamente, todos os parafusos teriam que ser apertados de maneira controlada, tá? Mas na prática, isso não acontece, não é assim que funciona. Dificilmente você vai ver alguém que coloca um carburador e aperta ele com torquímetro, ou uma vela de ignição e aperta com torquímetro. Tá? Eu mesmo já montei muito roçadeira e motosserra sem utilizar torquímetro, só mesmo na chave, e também nunca tive problema. Porém, existem algumas situações em que realmente se faz necessário, tá? O uso do torquímetro, e eu vou explicar por quê. Vamos pegar aqui, ó, o cabeçote do nosso motor estacionário. Então, como é que funciona? A gente tem o cabeçote. Entre o cabeçote e o bloco a gente tem essa junta aqui. E a gente tem 4 parafusos, um em cada extremidade aqui para fazer a união das peças. O que acontece? A função da junta e dos parafusos aqui depois do aperto, tornar esse conjunto uma peça única, tá? Principalmente nessa situação onde a câmara de combustão ela é bem na emenda do conjunto, tá? Se a gente pegar aqui, ó, o nosso protótipo de motosserra, a gente vai ver que nas roçadeiras também é a mesma coisa. A junção não é na câmara de combustão. Aqui a gente tem a camisa, né, do cilindro, é uma peça só. A junção é feita aqui na parte de baixo, ó, tá? Então é um pouco diferente, tá? Então vamos lá, voltando para o nosso motor aqui. Isso que eu estou falando aqui do motor estacionário, a gente pode transferir para os veículos, para as motocicletas, tá? Onde o cabeçote, a junção é feita bem nas câmeras de combustão. Então é importante porque aqui, além de eu ter a necessidade de ter o aperto para juntar as peças, eu também tenho a ação de forças externas, tá? E o que eu chamo de forças externas? Aqui a gente vai ter a ação da temperatura, tá? Porque aqui na câmara de combustão é onde está acontecendo todas as explosões do motor, então é uma região onde aquece muito, tá? Junto com o aquecimento existe o fator dilatação, ou seja, todo o conjunto tende a movimentar, tá? A gente também tem a questão da força mecânica, tá? O pistão está subindo e descendo toda hora aqui, comprimindo isso daqui, que a gente sabe que existe uma taxa de compressão e é uma pressão alta, ou seja, junta a necessidade de manter as peças unidas, a questão da alta temperatura e também a questão da força mecânica, tá? Então, é uma emenda, pensa comigo, a união é feita pelos parafusos, um em cada extremidade. Se eu tenho todos os parafusos apertados de maneira igual, ou seja, todas as forças aqui vão estar sendo distribuídas de formas iguais, tá? E o tensionamento, ou seja, o aperto das peças, também vão ser igual em cada extremidade aqui. E isso vai tornar um conjunto sólido, um conjunto único. Beleza, eu não vou ter problema. Se porventura eu deixo
um parafuso meio frouxo ou dois parafusos meio frouxo, mais solto que o outro, o que pode acontecer? No momento de dilatação, no momento de vibração, pode acontecer dessa peça, desse conjunto, ele se deformar de forma diferente, porque eu não vou ter a mesma atuação, a mesma força empregada em cada ponto. Se eu tenho todas elas iguais, a força vai ser igual em todos eles. Se eu tenho um mais solto, um mais apertado, isso pode mudar. E aí é nesses casos que eu venho ter problema. Pode acontecer da peça deformar, eu ter um empenamento no cabeçote. Pode acontecer de a junta queimar, tá? Vamos supor que esse ponto aqui ele está mais folgado. Então eu vou ter uma tendência de uma separação maior aqui. Então pode acontecer de nesse ponto aqui a compressão romper ela, tá? Eu já peguei motor com faltando um pedaço da junta aqui, ó, que ela quebrou e danificou, tá? Então tudo isso pode acontecer se a gente fizer o aperto de forma errada, tá? Então eu tenho três situações aqui que pode me gerar problema. Eu posso ter a situação onde eu aperto demais os parafusos, e aí eu vou te explicar daqui a pouco o que isso vai acarretar, porque o parafuso ele tem um limite, tá? Eu posso ter a situação onde ele fique fora do aperto, fique frouxo, fique solto, não com aperto suficiente, e aí o conjunto ele pode se soltar e ter problema de vazamento de compressão, rompimento de junta, tá? E pode ter essa terceira situação que é um misto dos dois, que é parafuso, alguns com muito aperto e outros com um pouco aperto. Então pode acontecer toda essa questão aí do empenamento e tal, e também a gente via ter problema. Agora vamos lá para apertar demais. Quando eu não tenho controle e aperto demais, a gente entra nesses carinhas aqui, ó. Vamos lá. O parafuso, tá? Tem duas características aqui que são muito importantes. Uma é chamada de elasticidade e outra é chamada de plasticidade. O que acontece? Essas duas características existem em todos os materiais, tá? Mas vamos falar aqui especificamente do parafuso. O que acontece? Isso vai depender do material, isso vai depender da bitola, entendeu? Isso vai depender do tratamento, tá? Se ele é galvanizado, se ele é zincado, se ele é de latão, se ele é de inox. Então, se é galvanizado a fogo, se é galvanizado a frio. Então, isso aí vai depender da 1001 tipos de parafuso que a gente tem aí. Mas todos eles existem essas duas características. O que é a elasticidade? Tá? O parafuso, a gente acha que ele é duro, a gente acha que ele é uma peça rígida, sólida. Mas não. Quando a gente aperta, tá? Existe um limite onde ele trabalha aí na fase elástica. E o que isso significa? Significa que ele se deforma, ele aumenta, ele cresce. Tá? A gente dá um aperto, ele se deforma. Como se fosse um elástico, uma borracha. E dentro desse limite, o que acontece? Ele se deforma quando a gente aplica o aperto. Porém, quando a gente solta, ele volta para a posição normal, porque ele está trabalhando dentro do limite de elasticidade. E é justamente essa força contrária, tá? Que quando a gente aperta, ele estica. E a tendência natural dele é retornar. Esse estado de retorno dele está tracionando é o que gera para a gente o aperto suficiente aqui e mantém a união estável do conjunto. Tá? Quando eu aperto demais, que eu extrapolo esse limite da elasticidade, aí ele entra na fase de plasticidade. O que é plasticidade? Plasticidade é quando a gente aplica uma força, a peça ela se deforma, tanto passa do limite de elasticidade e ela não retorna mais. Tá? Ela vai se deformar e essa quantidade de aperto é tão grande que mexe na estrutura do componente e ele não volta mais. Dessa forma, o que vai acontecer? A gente vai ter o risco de uma ruptura desse componente. Tá? Geralmente, bom, quem mexe com mecânica já deve ter visto, principalmente em blocos automotivos, porque o bloco do carro ele é de ferro fundido. Tá? Então, a grande maioria, né? Hoje já existe bloco de alumínio e tal, mas é outra história. Estou falando aqui
dos motorzão raiz, onde o bloco é de ferro fundido. Então geralmente quando você vai mexer no cabeçote, a gente vê que a hora que tira o parafuso, ele está estreito aqui no meio. Ele vem normal, depois ele afina e engrossa de novo. Essa redução é justamente a hora que a gente aperta dá o torque, tá? Se não for controlado, o parafuso ele estica e afina. Vai acontecer o seguinte: como você mexeu na estrutura do parafuso, com o passar do tempo, tá? Com essa questão de temperatura, essa questão do esforço mecânico, ele pode vir a romper, tá? Então pode ter problema aí por apertar demais. Nesse tipo de motor aqui, um motorzinho de motosserra, de roçadeira, motor estacionário, motor de moto, geralmente é difícil acontecer de romper o parafuso. Por quê? O material do bloco ele é mais mole que o parafuso. Então o que acontece? Espana o bloco, tá? Quem mexe aí já viu o parafuso espanado, que quando a gente tira, você não consegue nem visualizar a rosca aqui. Sai o tufo de material aqui no parafuso, tá? Justamente por aperto demais. E às vezes a gente não percebe, tá? Às vezes você vai fazer um aperto, já cansei de pegar motor que veio assim. A pessoa deu o aperto, provavelmente lá na hora ela não sentiu nada, sentiu que estava apertado, mas com o passar do tempo, quando deu problema, depois de muito tempo, a hora que a gente foi ver, que a gente solta o parafuso, sai aquele pedaço do bloco sai junto. Aí tem que fazer rosca, a rosca postiça, né? O helicóil que a gente faz, chama, né? Que é só os filetes de rosca, ou a própria rosca postiça mesmo, que são duas roscas, tem uma rosca interna e uma rosca externa, que aí a gente abre e coloca no bloco, tá? Então, essa é a importância de se utilizar o torque, tá? Então, como eu disse, teoricamente, todos os parafusos teriam que ser apertados com torquímetro, mas na prática isso não acontece. Mas alguns pontos principais não tem como abrir mão, tá? Para garantir uma qualidade no serviço. Então, junção de cabeçote, que nem nesse caso aqui onde a gente tem uma junta, tem duas peças, a gente tem toda a ação dessas forças aí que eu mencionei. É interessante ter a ferramenta, tá? Biela também, ali a biela ela se divide, né? A gente tem a parte da biela e tem a capa da biela que fecha ali. Também é interessante apertar com torquímetro, porque ali, depois que a gente aperta, aquilo tem que virar um conjunto único. Por quê? Tanto pelas folgas, tá? Que trabalham, porque é uma folga mínima ali, porque se tiver uma folga grande o motor fica batendo. Então, e também pelo esforço, né? Que a biela ela tá recebendo esforço, o motor está girando, então o esforço ali ele como que se diz? Cada giro do motor ele é distribuído naquele miolinho da biela ali. Então o aperto ali também tem que ser controlado para não ter problema de repente se soltar e começar a bater o motor, ou de repente apertar demais e um parafuso vier a quebrar trabalhando. Aí cai um parafuso ali dentro, vai moer tudo que tiver na volta ali, tá? Então agora vamos ali para o slide, que vocês vão entender melhor isso que eu expliquei. E agora aqui no slide, a gente consegue visualizar bem aquilo que eu expliquei ali na bancada, tá? Então nessa primeira imagem aqui, ó, a gente vê o parafuso, tá? Unindo duas peças, e quando eu aplico o torque no parafuso, o que acontece? Aquela questão da força de tração, tá? Eu vou aplicar uma força no parafuso, ele tende a expandir dentro do limite de elasticidade dele, e essa força ela faz a união das duas peças, tá? Eu tenho ali a força contrária, né? E isso me mantém as duas peças unidas de forma estável, tá? Então aqui fica bem claro aquilo ali que eu expliquei. Agora nesse segundo slide aqui, ó, a gente vê justamente a transição do limite de elasticidade para plasticidade, tá? Então o que acontece? Eu vou apertando o parafuso de acordo com o que o gráfico vai subindo aqui, ó. Ele, nessa primeira parte, ele está dentro do limite de elasticidade, ou seja, trabalho normal que seria do parafuso. Quando eu chego nessa parte do meio aqui, ó, é onde ele está no limite de transição de elasticidade caminhando para plasticidade.
Então aqui é onde ele se deforma, tá? Pode ver aí que ele já afina o meio. E se eu seguir com o aperto, o que vai acontecer? Ele vai sofrer alteração estrutural, ou seja, o componente, a estrutura do componente, ela vai se deformar e não vai conseguir mais voltar. E aí que acontece a ruptura, tá? E aí é onde o gráfico cai, que ali já o limite de elasticidade já passou, entrou em plasticidade até ele se romper e aí acabou, danificou o parafuso, tá? E essa aqui, ó, é uma tabela com especificação dos torques, tá? Isso aqui é dos motores estacionários que a gente vai utilizar para fazer a montagem do nosso motor aqui. Então vocês podem ver aí, ó, que existe especificação do aperto de biela, aperto de cilindro, tá? E dos demais componentes do motor aí. Bom, e é isso. A gente encerra por aqui, tá? E fica aí, vamos fazer o seguinte. Se você tem alguma dúvida a respeito aí, alguma parte teórica, ó Douglas, como é que funciona tal ferramenta? Ou como é que funciona tal componente do motor? Igual surgiu essa dúvida aí do parafuso torqueado, deixa aqui nos comentários, tá? Vamos ver se a gente faz aí, sei lá, pelo menos uma vez por semana, a gente consegue soltar um vídeo desse tipo, tá? Falando um pouco aí de teoria, falando um pouco das dúvidas que vocês têm. Tá? Então qualquer assunto aí, tem uma dúvida específica, deixa aqui nos comentários que a gente vai dar uma olhada. E aí aquilo que for, que der pra gente encaixar, que der pra gente montar um vídeo bacana, a gente vai fazer sim. E vai cada vez mais aumentando o nosso conteúdo aí de aprendizagem para todo mundo. Beleza? E você, que é mecânico aí, que mexe com isso, diz pra gente aí suas experiências, tá? Você usa torquímetro em todos os parafusos? Só nos parafusos principais? Ou às vezes passa batido e vai na mão mesmo, entendeu? Vamos trocar essa ideia aí. É isso, galera. Mais uma vez, gostou dos nossos vídeos? Se inscreva no canal, deixa seu joinha aí pra gente e até a próxima.